Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar de pé para lermos a palavra de Deus, que está no livro de Tiago, no seu capítulo 5, a partir do versículo de número 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Se está alguém entre vós sofrendo, faça a oração. Se está alguém alegre, cante louvores. E se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite, pedir uma bênção para que nós possamos alcançar a palavra de Deus para o nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós levantamos uma oração perante Ti, e que em nome do Teu Filho Jesus, o Teu Espírito Santo tenha liberdade de operar em nossos corações. Que através da Tua palavra, Senhor, só possa visitar as nossas vidas. Nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem determinado para a nossa vida nessa noite. Te agradecemos já pelos louvores, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui na igreja, pelos irmãos que estão conectados conosco nas redes sociais. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a oração, ela é uma das principais formas do homem se aproximar de Deus. De um homem desenvolver uma relação de intimidade com Deus. A Bíblia, ela nos descreve aqui no versículo 16, que a oração do justo tem poder e causa efeitos. A oração é uma das principais armas daquele que tem fé, daquele que confia e daquele que crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo. A oração ela é como um combustível para nós, não é isso? Se nós oramos, nós temos força para caminhar. Se nós não oramos, não conseguimos caminhar, não conseguimos ir a lugar nenhum. E se orarmos a Deus, nós nos fortalecemos. E cada vez mais a nossa alma, ela tem sede do Deus vivo. Quanto mais, irmão, nós oramos, mais poder de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso diz a palavra de Deus. Em Filipenses 4, 6, a irmã irá projetar aqui à frente, diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que nós podemos entender aqui sobre ações de graça é você demonstrar a sua gratidão a Deus pelas bênçãos que você tem recebido. Quantas vezes Deus tem nos abençoado? Quantas vezes o Senhor tem trabalhado e operado em favor de nossas vidas? E às vezes nós deixamos de orar a Deus, deixamos de buscar a Deus, deixamos de confiar nele, deixamos de crer nele. Realmente, irmãos, o que acontece é que nós esquecemos às vezes daquilo que Deus tem feito pela nossa vida. A falta de gratidão do nosso coração, as preocupações dessa vida, nós esquecemos de fazer conhecidas diante de Deus as nossas orações. Às vezes nós buscamos recurso aqui nessa terra, recurso no homem, e esquecemos de buscar o recurso naquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Deus que conhece a nossa necessidade, mas a palavra diz que é necessário colocar diante dele, é necessário se apresentar diante dele. Se estamos fracos espiritualmente, passando por luta, por situações difíceis em nossas vidas, por enfermidades, nós automaticamente buscamos mais a Deus, oramos mais a Deus, dedicamos mais a Deus, buscamos estar mais perto de Deus para que as coisas se resolvam. Mas se está tudo bem na nossa vida, se está tudo certo, tudo caminha maravilhosamente, o que nós fazemos? Deixamos de orar a Deus. Buscamos menos o Senhor. E isso vai nos distanciando cada vez mais deste Deus. Deste Deus que quer ter uma intimidade comigo, que quer ter uma intimidade com você. Deste Deus que tem prazer em receber a nossa oração, em receber a nossa súplica, em receber a nossa gratidão. Irmão, sem a oração, cada vez mais nós vamos nos afastando de Deus e nos afastando também da sua eternidade. Quantas vezes não temos forças nem para orar, que sejam 1 minuto durante o dia. Não conseguimos participar de um culto, de uma vigília, uma escola bíblica, uma oração pela manhã. Às vezes não conseguimos buscar a Deus por nem 1 minuto. E em Provérbios 28, 17, diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscarem, me acharão. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos buscar a Deus, orar a Deus. Precisamos ter alegria no nosso coração, prazer, gratidão em estar na presença de Deus. Irmãos, se quisermos o poder de Deus, um avivamento em nossa vida, na igreja, precisamos nos esforçar na oração. Se queremos um lar estruturado, uma família na presença de Deus, um lar edificado sobre a rocha que é Jesus, nós precisamos de orar. Precisamos de colocar o nosso joelho no chão e orar a esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que pode mudar a nossa vida, a nossa situação. Em Jeremias 29, 12, 13, diz assim: e então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
toda vez que invocar o nome do Deus Todo-Poderoso e orar a Ele, com certeza Ele ouvirá a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 13 diz assim: buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Verdadeiramente, irmãos, a nossa necessidade de buscar a Deus com todo o nosso coração não é apenas para esta vida, não é apenas para ter somente um lugar agradável, bonito, onde nós podemos ir, não é para somente agradar alguém, agradar o pastor, o presbítero, o diácono ou o irmão, mas buscar a Deus é para dar a nossa gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar com sinceridade, para entregar a Ele a nossa sinceridade, o nosso amor, entregar a Ele o nosso espírito reto, buscar a Deus com o nosso coração por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos buscar Jesus pelo sacrifício, por aquilo que foi realizado na cruz, pela oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui reunidos no nome dEle para louvar e bendizer o nome dEle. E agora então, entrando no texto de Tiago, no versículo 12, o texto fala o seguinte: não jureis pelo céu, nem pela terra, e nem por qualquer coisa, antes seja o vosso sim, sim, ou o vosso não, não, para que não venha caídes em juízo. Não adianta, irmãos, dizer que nós vamos mudar, que nós vamos buscar a Deus, que nós vamos orar, que nós vamos ser sinceros, que nós vamos ser tementes às coisas do Senhor, só de boca para fora. Mas é preciso ter uma atitude, é preciso ter uma posição, uma determinação para que realmente haja uma mudança em relação a Deus, em relação àquilo que Deus quer para a nossa vida. A palavra mostra: não é mais ou não é menos, mas é sim, sim ou não, não. Ou eu tomo uma posição, ou eu fico sem a salvação e caio no juízo de Deus. É isso que a palavra está dizendo para nós. Como vamos suportar este mundo mau, cheio de pecado, sem oração? Nós vamos nos contaminar e nós vamos o quê? Enfraquecer e pecar contra Deus. Mas no versículo 13 diz assim: se está alguém sofrendo, faça uma oração. Se está alguém alegre, cante louvores a Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para o louvor do seu nome, para que o homem tenha gratidão, para que o homem seja um homem que expresse a sua oração perante a Deus. Não porque Deus não conhece a nossa necessidade, mas é porque é necessário que nós nos coloquemos diante dele a nossa necessidade, mas com sinceridade, sabendo que ele é aquele que pode mudar, que pode operar, aquele é aquele que pode nos dar uma nova forma de pensar em relação àquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. E no versículo 14 diz assim: se está alguém entre vós doente, chame o pastor, o presbítero ou o diácono para orar. Não vá embora sem oração. Não saia da mesma forma que você entrou na igreja. Às vezes, irmãos, nós chegamos na igreja doente espiritualmente, enfermo. E às vezes nós vamos embora sem a oração. E não é isso que a palavra nos ensina. A palavra fala que a oração ungida com óleo do Espírito, em nome de Jesus, tem muito os seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 15 diz assim: que a oração da fé, ela salvará o enfermo. Não a oração de fé, aquela que se encontra nessa terra,
mas a oração que nós alcançamos em Deus, que está escrito lá no livro de Hebreus 11, capítulo 1. É a certeza de coisas que se esperam em Deus e a convicção de fatos ou prova daquilo que não se vê. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a oração que salvará o enfermo. É nesse tipo de oração que o Senhor levantará o caído, se houver cometido pecado, ele será perdoado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 16, confessar o seu pecado. Vamos ver o que fala aqui no versículo de número 16. Confessais, pois, o vosso pecado uns aos outros e orai um pelos outros, para serdes curados. Confessai o seu pecado, reconhecendo que somos falhos, que nós erramos. Erramos, às vezes, na igreja, erramos no lar com os nossos familiares, nós erramos no trabalho. Quantas vezes nós temos falhados e temos errados, mas é necessário reconhecer o nosso erro. É necessário reconhecer o erro e confessar o nosso pecado ao Senhor, para que nós possamos alcançar uma bênção dele. Entrarmos em dificuldades, se estamos fracos, enfermos espiritualmente, é porque nós deixamos de orar, é porque nós deixamos de buscar a Deus. A oração, ela é uma arma poderosa. Ela é uma arma que diz a palavra que ela tem muitos seus efeitos e ela é eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos nos isolar, porque aquele que se isola, diz a palavra, que ele peca contra Deus. É no corpo, é na comunhão, é na igreja que nós devemos orar uns pelos outros, para que as enfermidades elas sejam curadas. Eu vou dar aqui alguns exemplos de enfermidades. O que a palavra está dizendo aqui pode ser enfermidade física, mas mais a enfermidade da alma, aquilo que é espiritual. Um tipo de enfermidade que é muito comum ver na vida do crente, na vida daqueles que estão na igreja e que servem ao Senhor. A enfermidade da mente. Não consegue ver o poder de Deus. Não conseguimos enxergar qual e quanto é maravilhoso a palavra de Deus. A palavra de Deus, para aquele que está enfermo na mente, ela não surge efeito nenhum. A sua mente, ela não se muda, ela não se transforma. É uma mente que está doente, que está enferma e que precisa de uma oração. A enfermidade do coração, nada entra no coração, o coração está fechado, a porta está travada, o coração é de pedra, Jesus não consegue entrar, a palavra dele não faz efeito, não tem alteração, ele não consegue perdoar, ele não consegue aceitar, tudo para ele está fechado, ele vive no mundo dele, só ele tem razão, só ele está certo. Tudo tem que ser do jeito dele. É um coração doente, é um coração enfermo, onde precisa de oração, precisa da imposição de mão para ser curado. Mais uma enfermidade. É a enfermidade das pernas. Quantas pessoas hoje em dia não conseguem caminhar na presença de Deus? Quantas pessoas impõem dificuldades para subir à casa de Deus? Quantas pessoas não conseguem subir a Deus e a sua igreja para orarem, para colocarem a sua vida, a sua gratidão perante o Senhor? Nós podemos ver também a enfermidade das mãos, aqueles que não conseguem trabalhar para Deus. Há uma dificuldade em trabalhar, há uma dificuldade em se entregar totalmente. É necessário tomar uma posição, colocar a sua vida perante o Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor.
Estou pronto para realizar aquilo que é a tua vontade. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos valentes, para sermos trabalhadores. Quantas vidas estão aí fora que ainda não conheceram o Senhor? Quantas vidas estão aí fora que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor que nós tivemos? Nós temos essa oportunidade de buscar a Deus, porque Ele nos escolheu, Ele nos deu essa condição, essa força, mas para que nós possamos continuar na presença dEle, é necessária a oração, é necessário colocar a sua vida perante o Senhor, a sua necessidade. Qual é, irmão, a sua enfermidade? O que é necessário para que Deus opere uma bênção de cura, para que você possa caminhar, para que você possa se definir perante o Senhor? O que é necessário para que você possa abrir o seu coração de pedra, para que Deus, a sua obra maravilhosa, ela seja completa em sua vida? A palavra fala que o nosso coração é templo do Espírito Santo. Se o nosso coração está fechado, está como pedra, como o Espírito Santo de Deus vai entrar e vai agir e vai fazer algo novo, vai transformar a nossa vida. Se há essa dificuldade, é necessária oração. E às vezes nós entramos na casa de Deus e vamos embora sem a oração. Voltamos com a mesma dificuldade para a nossa casa, para o nosso caminhar. Não entendemos a palavra, não conseguimos alcançar aquilo que Deus determinou para a nossa vida no culto. Irmãos, é necessário oração. E no versículo 17 diz assim que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele era um homem comum como nós. E a palavra fala que ele orou. Que fé maravilhosa esse homem alcançou. Ele orou a Deus tementemente. E a palavra diz que durante 3 anos e 6 meses não choveu. Que coisa maravilhosa, que experiência maravilhosa é a experiência da oração. Que coisa maravilhosa é poder você orar a Deus com gratidão, com esse sentimento de fé que Elias orou. A palavra fala que novamente ele orou e pediu a Deus que chovesse. E a palavra fala que choveu na terra e fez germinar os seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a oração, ela faz chover a bênção de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais nós oramos, mais Deus nos abençoa. Mas Deus abre o caminho para nós, mas Ele nos dá, quanto mais nós oramos, mais Ele nos dá um entendimento da sua palavra. Como é bom poder orar a Deus. Como é bom orar a Deus para que nós possamos estar mais perto dEle. A palavra fala que orando a Deus, nós nos aproximamos dEle. Nós entramos em intimidade com Ele, e Ele com nós, louvado seja o nome do Senhor. A oração, irmãos, ela vai trazer para você o poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A oração vai trazer a cura da enfermidade, daquilo que você precisa de ser curado, tratado, para que a obra de Deus seja completa em sua vida, para que você possa ter desejo, gratidão em buscar a Deus. A oração traz para nós libertação. É necessário, às vezes, sermos libertos de muitas coisas que impedem a nossa vida de servir ao Senhor. Quantas coisas impedem a nossa vida, às vezes, de orarmos a Deus, de buscarmos a Deus. Temos força para ajoelhar, para orar. Às vezes, levantamos de manhã e esquecemos de orar, ou não temos força. Passa-se o dia, às vezes não oramos. Chega-se a noite, às vezes não oramos, dormimos sem orar, porque nós estamos fracos espiritualmente. Deixar de orar faz isso com o homem, faz isso com o servo. Ele vai se distanciando.
e se afastando de Deus. E aquele que se afasta de Deus, o caminho dele é o pecado. Ele não consegue resistir a este mundo mau, a este mundo cheio de pecado. Então a necessidade da oração é para que você esteja mais próximo de Deus. É para que você esteja em intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. A oração, irmãos, faz acontecer milagres em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Deus muda a situação mais difícil da vida de um homem. Seja uma enfermidade física ou seja uma enfermidade espiritual. Se está na economia de Deus, no desejo de Deus, o milagre acontece, louvado seja o nome do Senhor. Ore, busque a Deus com fé, tenha confiança em Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, João 14, 13, está escrito assim, diz a palavra de Deus: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, louvado seja o nome do Senhor. Tudo. Não falou somente uma coisa ou alguma coisa, não. É tudo. Se há gratidão no seu coração, se há fé, se há determinação, tudo que você pedires em nome de Jesus, o Pai lhe concederá. Saúde espiritual. É necessário, irmãos, saúde espiritual. Sem saúde espiritual, um homem não consegue prosseguir. O homem não consegue caminhar. E essa saúde só se adquire orando, buscando a Deus. Louvado seja o teu santo nome, louvado seja o nome do Senhor. E que essa palavra fique para o nosso coração. Nós nos possamos nos fortalecer, orar sem cessar essa palavra, para que a bênção de Deus, para que o propósito dele se cumpra em nossa vida. E muitas vidas ainda possam ser alcançadas pelo Senhor e pelas nossas orações. E que o nome dele seja grandemente glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.